Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, amados. Uma alegria, um prazer, uma satisfação muito grande estarmos juntos novamente. Hoje, no 6º dia de exposição do livro do profeta Isaías. Eu sou o professor Fábio Machado e estarei expondo do capítulo 16 até o capítulo 18. No capítulo 16, dos versos 1 a 5, nós temos a consideração de Moabe sobre um apelo feito ao rei de Judá. Nos versos 1 e 2, tendo fugido para Edom, Selá está em Edom, em busca de refúgio, a decisão é tomada para apelar ao rei de Judá por ajuda, para o monte da filha de Sião, enviando um presente de cordeiros. O presente pode ser visto como necessário para que o orgulho nacional pudesse ser mantido a todo custo. O apelo irá para o governante do país. Em especial, temos em mente o estado infeliz das jovens moabitas, que ainda procuram cruzar os vales de Arnon em grande número, olhando para trás com medo para o avanço dos soldados assírios. Enquanto a filha de Sião prospera, as filhas de Moabe estão em um estado de infelicidade. Nos versos 3 e 4, parte A, o apelo a Judá foi colocado em palavras, que os líderes de Judá discutam o assunto e cheguem a uma conclusão, que tomem uma decisão justa. Deixe a filha de Sião agir como uma sombra para Moabe do calor do sol assírio. Deixe-os abrigar os rejeitados e não devolver os refugiados aos assírios que avançam. Deixe-os dar a eles um lugar onde possam se estabelecer como estrangeiros residentes por um tempo, até que a crise passe. Que eles sejam um lugar de refúgio contra o destruidor. No verso 4, parte B, até o 5, alguns veem esse texto como o discurso de aceitação condicional de Sião, uma declaração de que Moabe deve reconhecer os termos e as condições para que possam ser aceitos. Eles devem reconhecer que Judá é uma terra bem governada, governada por alguém que se assenta em um trono estabelecido no amor e na verdade da aliança, sentado na tenda de Davi e governado com justiça. Portanto, não deve haver mau comportamento, pois todos os que se comportarem mal serão severamente tratados. Eles devem estar dispostos a obedecer à lei da justiça, conforme expressa nos termos e condições do acordo. Nos versos 6 a 7, este é o comentário de Isaías sobre por que Moabe não aceitou a oferta. Seu orgulho está ofendido. Eles não querem se submeter ao filho de Davi. Eles não querem colocar sua confiança na aliança. Eles preferem ficar em Edom, onde são apreciados e não há requisitos rígidos, apesar de não ser tão seguro ou agradável como em Judá. Assim diz Isaías: eles sofrerão por seu orgulho e continuarão a uivar e lamentar. O fato é que no final eles não querem se submeter a Yahvé. No verso 8, Moabe tem motivos para uivar, porque os campos de sua capital estão enfraquecidos, assim como a videira escolhida de Sibma. Isso ocorre porque os senhores das nações, líderes aliados assírios, quebraram suas plantas escolhidas. Eles chegaram até Jazar, eles vagaram pelo deserto. Os ramos dela espalharam-se por todo lado, passaram pelo mar. Isso provavelmente se refere a como as plantas eram escolhidas. Jazar estava além da fronteira norte, com o deserto a leste e o mar a oeste. A imagem é da videira espalhando-se em todas as direções, significando a exportação de sua produção.
mas agora não haverá mais exportações. Seus meios de prosperidade se foram. Nos versos 9 e 10, Deus é aqui retratado chorando junto com aqueles que não recebem mais o vinho por causa da perda de Moabe. Embora o julgamento tenha vindo sobre Moabe, Deus não tem prazer nisso. Ele sente por aqueles que devem sofrer. A gritaria, a alegria e o regozijo se foram. Não haverá canto ou barulho alegre ou pessoas pisando as uvas para o vinho, pois o Senhor fez cessar o clamor. Nos versos 11 e 12, a genuinidade da dor de Yahvé por Moabe é enfatizada. Seu íntimo é como o som doloroso da harpa por causa do infortúnio de Moabe. Eles tiveram a oportunidade de entrar na aliança e a rejeitaram. Tudo o que agora está aberto para eles é uma oração infrutífera a falsos deuses. Eles se cansarão de implorar a seus deuses, tanto nos lugares altos quanto em seus templos, mas nada conseguirão. Seus deuses não ouvirão. Nos versos 13 e 14 do capítulo 16, a visão profética da destruição de Moabe foi dada anteriormente. Agora o tempo de seu cumprimento está determinado. E Yahvé falou, e dentro de 3 anos tudo em que Moabe se gloriou será desprezado. E isso, apesar de seu grande número de pessoas. Os que permanecerem serão poucos e fracos. Mesmo tendo tido a oportunidade de confiar em Yahvé, eles se recusaram a fazê-lo. Portanto, seu destino está selado. No capítulo 17, nós temos o julgamento sobre Damasco. Nos versos de 1 a 3, a profecia indica que Damasco será saqueada e deixará de ser uma cidade, tornando-se um amontoado de ruínas, e que as cidades de Aroer ficarão desertas e ocupadas apenas por ovelhas, que serão deixadas sozinhas, sem nenhum ser humano por perto para perturbá-las. E que Efraim, ou Israel, deixará de ter cidades fortificadas, tendo perdido totalmente sua independência. Que Damasco terá perdido o reinado, e que a Síria se tornará minúscula. Eles serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. A glória de uma nação representava os recursos que possuía e o status que tinha. Israel terá sido minimizado em ambos os departamentos. Sua glória será pequena. Portanto, o que sobrou da Síria também terá pouco status. E tudo isso será resultado da palavra de Yahvé. Nos versos 4 e 5, se sua glória, sendo como a de Israel, havia gerado esperanças na Síria, eles agora estão destruídos, pois aqui temos a confirmação da redução da glória de Jacó, a glória dos filhos de Israel. No dia em que Deus agir, isso se tornará escasso, e grande parte da riqueza e da fecundidade de Israel desaparecerão. Da mesma forma que a carne desaparece de um homem muito doente, enquanto ele vai se enfraquecendo. Eles se tornarão magros. A segunda imagem é de escassez, para que o colhedor assegure com o uso de seus braços que se perca muito pouco durante a colheita, enquanto que os respigadores, aqueles que colhem as sobras da colheita, possam recolher quase nada. O chamado Vale de Refaim era famoso por suas péssimas colheitas. No verso 6, quando a oliveira é batida com paus para fazer cair os seus frutos, há sempre alguns que resistem. Nesse caso, o que restará serão apenas 2 ou 3 no topo, 4 ou 5 nos ramos mais externos. Essas são as respigas, o que resta para os pobres após a colheita.
E essa escassez de respigas é uma imagem da situação desesperadora de Israel. As respigas serão quase inexistentes por causa da pobreza da colheita. Nos versos 7 e 8, mas de repente, do nada, o bem surge do mal. Isso é típico de Isaías. Ele agora descreve o estoque sagrado. O resultado dessa correção será que alguns, ou seja, o famoso remanescente, olharão para o seu Criador e darão a devida consideração ao Santo de Israel, pois não haverá nenhum outro lugar para onde olhar. Seus olhos estarão voltados e fixos nele, pois seus ídolos terão falhado e eles se voltarão para Deus, abandonando seus ídolos, e servirão ao Deus vivo e verdadeiro. Eles se afastarão de altares feitos à mão e ídolos feitos pelo homem, postes de madeira ou imagens que representam a deusa do culto da fertilidade ou imagens do sol. Assim fica claro que a adoração das imagens do sol e o culto da fertilidade era predominante em Israel. No verso 9, mas enquanto alguns agradarão a Deus, a justiça dos justos não libertará a maioria no dia em que Deus agir. Suas cidades fortes e fortificadas ficarão desertas. Elas se tornarão como as ruínas bem conhecidas das antigas cidades cananeias na floresta ou no topo das montanhas, onde ninguém mais ia. Cidades que foram desertas por causa da chegada dos filhos de Israel no poder de Yahvé, quando da conquista de Canaã. Nos versos 10 e 11, a acusação é que eles se esqueceram de Deus, seu Criador, e se esqueceram do Deus libertador que os libertou do Egito e de muitos inimigos desde então. O Deus libertador que entregou as cidades dos cananeus a eles. O Deus que é uma rocha que dá força. O plantar as melhores videiras e importar as mudas mais caras tem um significado religioso semelhante, e colocá-las em vasos ou cestos e fazê-las crescer de forma anormalmente rápida para estimular a natureza. Eles descobriram que tudo isso seria inútil. Assim, quando chegar o dia de tristeza desesperada, a colheita de seus esforços não poderá ajudá-los. Nos versos 12 e 13, temos novamente aqui a visão de Isaías de muitas nações, uma imagem do tumulto e inquietação entre essas nações e de sua corrida para inundar o povo de Deus, apenas para serem repelidos pela repreensão do Senhor. Com isso, eles vão desaparecer, fugindo como a palha ao vento. No verso 14, Yahvé também era um terror para seus inimigos, e isso pode ter em mente especialmente o que aconteceu às forças de Senaqueribe, como uma imagem da mão de Deus continuamente protegendo seu povo e revelando seu terrível poder contra seus inimigos. No capítulo 18, nós temos uma profecia contra a Etiópia. Nos versos 1 e 2, a maioria dos estudiosos entende que se refere à Etiópia. O mar pode muito bem ser o Mar Vermelho, através do qual navios de papiro poderiam navegar para o sul da Arábia. Outros, porém, veem isso como se referindo ao Nilo, já que os vasos de papiro geralmente não navegam. Mas mar não é a descrição usual aplicada ao rio Nilo. Nos versos 2b e 3, os embaixadores de Cush, tendo chegado a Jerusalém e presumivelmente após discussões, foram enviados de volta com elogios lisonjeiros e diplomáticos adequados. Eles foram instruídos a voltar para o seu próprio povo e retornar a Cush com a mensagem que, quando um estandarte for erguido nas montanhas, que eles vejam
e quando a trombeta soar, que ouçam. Eles também devem aguardar o sinal para agir. No verso 4, Isaías não ficou impressionado. Ele dá o veredito de Deus sobre a situação. Deus vai ficar para trás e quieto. Ele não intervirá em nome da aliança. Em vez disso, ele observará o desastre que está vindo de sua morada, possivelmente significando o Monte Sião, ou quem sabe, sua morada celestial. Mas os homens estarão cônscios de que ele está lá atrás, como o calor claro do sol, como a névoa no calor da colheita. Nos versos 5 e 6, e antes que a rebelião chegue à colheita e ao crescimento pleno, o Senhor podará seus ramos e removerá seus galhos que se espalham. A rebelião não florescerá. Em vez disso, resultará na queda dos rebeldes. Portanto, sua ação resultará no encurtamento da rebelião, e o que for podado alimentará as aves de rapina e feras vorazes por muito tempo, tanto no verão quanto no inverno. Trocando em miúdos, Deus interviria na batalha, fazendo com que o grupo que se levantou contra a Síria sofresse pesadas baixas. A mortandade será tão grande que os cadáveres alimentarão as aves de rapina e os animais selvagens por muitos meses. No verso 7, as palavras desse versículo exibem uma consequência notável do julgamento divino, através do qual os etíopes deveriam receber grande benefício, pois aconteceria que eles, ou alguns deles, despertariam através desse tremendo julgamento e chegariam ao conhecimento do Deus Israel, professariam sua fé e levariam seus presentes ou suas ofertas a Deus no Monte Sião. E assim nós concluímos a exposição de hoje. Nos 3 capítulos que lemos, vemos o juízo de Deus sendo derramado sobre os povos com muito rigor. Mas a forma como o Senhor tratou com os moabitas, que pediram asilo a Israel, chama-nos a atenção. Eles tinham tudo para tornarem-se aliados de Israel e, por extensão, receberem as bênçãos e o cuidado de Deus. Quando lemos as condições impostas a eles e a situação em que eles se encontravam, concluímos que a proposta era irrecusável. Mesmo assim, testemunhamos sua recusa devido ao seu orgulho. E no fundo do nosso coração lamentamos, porque é isso que acontece todos os dias. Quando as pessoas recebem a oferta para receberem Jesus e o rejeitam. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.